Olá pessoal, como estão vocês aí? Espero que todos estejam bem. Chegando aqui para falar um pouco sobre esse final de semana aí de corrida da Fórmula 1, o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. Primeiro final de semana com corrida sprint do ano. E tivemos mais uma vitória, duas, né? Vitórias do Sérgio Pérez no final de semana. Ele venceu as duas corridas do final de semana, tanto a sprint quanto a corrida principal. Curiosamente, as duas corridas tiveram pole da Ferrari, pole de Charles Leclerc. Falar rapidamente aqui da corrida sprint, né? Ela teve ali, o principal momento ali foi o duelo entre George Russell e Max Verstappen, né? O Verstappen acabou ficando por fora ali no duelo entre os dois e reclamou demais depois da corrida da disputa com o George Russell. Particularmente, acho que o Russell não fez nada de errado, fez tudo que estava dentro ali uma disputa limpa, né? O Verstappen, às vezes, eu acho que ele tem esse problema aí de dar uma chorada um pouquinho maior quando tá em uma disputa e ele é desfavorecido nessa disputa, né? Volte e meia acontecia isso com o Hamilton, aconteceu agora com o Russell, e com o Russell ele teve uma atitude um pouquinho mais amena do que ele costuma ter com o Hamilton, por exemplo, né? Pegando outro piloto que ele reclama bastante quando vai disputar a posição. O Hamilton já entendeu que não dá para dar espaço nenhum quando a briga é com o Max Verstappen. O Hamilton vai para um outro patamar de disputa, não dá espaço nenhum, e o Russell entendeu isso e fez a mesma coisa com o Max Verstappen, na minha visão. Foi duro, mas não foi desleal. E o Verstappen não gostou porque, né, na minha visão, principalmente o Hamilton e o Russell entenderam que tem que fazer o mesmo jogo do Verstappen contra o Verstappen. E aí o Verstappen não gosta quando isso acontece. Na minha visão, foi exatamente isso que aconteceu. Com relação à vitória do Sérgio Pérez na sprint, ele fez a ultrapassagem em cima do Charles Leclerc e partiu para a vitória. Meio que dava uma ideia de como a gente veria a corrida de domingo, né? O que seria mais ou menos a corrida de domingo. Eu digo uma leve ideia porque no domingo as posições do Pérez e do Verstappen estavam invertidas, né? A gente já sabia da sexta-feira. E outra coisa que acabou colaborando nessa disputa com o Russell, o Verstappen acabou estragando o carro dele, né? Uma coisa interessante que o Logan Sargent bateu na classificação da corrida sprint, não participou da sprint, né? Ele bateu logo no SQ1. A Williams estava bem ao longo de todo o final de semana, andou bem tanto com o Sargent quanto com o Albon. Foi uma pena não terem conseguido disputar com o Sargent a corrida sprint, né? E no domingo ele acabou andando para trás aí na corrida, largou em 14º, caiu para 16º, porque tinham carros mais fortes largando atrás dele. Na verdade, um deles só que passou o Sargent, mas acabou que o Sargent não conseguiu aí reverter esse bom desempenho da Williams que ela vinha apresentando nos treinos na corrida sprint. Outro que não foi tão bem aí no final de semana foi o Nick De Vries. Tem sido meio um suplício ver o Nick De Vries andar aí de Fórmula 1, tem sido meio complicado. Nesse final de semana em especial, que era o primeiro de sprint, em um formato novo, ele estava completamente perdido, né? Teve vários episódios ao longo do final de semana, mas na corrida principal bateu e gerou o safety car, que foi decisivo para a corrida, né? E, assim, na minha visão, a falta de tempo dele com o Fórmula 1 faz a diferença em relação ao Logan Sargent, que teve mais tempo, mesmo que com uma Williams ele teve mais tempo de pista que o Nick De Vries, né? E acho que agora isso começa a fazer, a gente percebe como isso faz falta, como a Fórmula 1 deveria abrir mais espaço para os pilotos novatos andarem efetivamente com o carro de Fórmula 1, e o Nick De Vries vem sendo uma prova dessas, né? É complicado um piloto que veio da Fórmula 2, Fórmula E, da Fórmula U que seja, correr direto de Fórmula 1 a adaptação é bem mais demorada, né? No mais, a corrida de domingo acabou sendo extremamente chata na minha visão, foi muito chata, pra mim, né, pelo menos. Eu assisti mais de uma vez a corrida e eu achei as duas vezes muito chatas a corrida, mas o destaque positivo dessa corrida é o Sérgio Pérez, como eu falei. Ele foi muito maduro em toda a condução dele ao longo da corrida, ele manteve o ritmo sempre, um ritmo bem constante, mantendo sempre a margem de vantagem que ele tinha. O Verstappen bem constante, não deixava, o Verstappen diminuía, ele aumentava, então ele sempre estava administrando essa vantagem, ele andou muito bem. E antes mesmo de pegar a liderança e manter essa distância, quando ele estava atrás do Verstappen, ele sempre estava colado no Verstappen. Claro que ele se aproveitou do erro de estratégia da Red Bull, que
não percebeu o problema que o De Vries tinha tido, né, que foi a quebra ali da direção, fez o Verstappen parar ali com o carro, achando que o Nick De Vries tinha que só achar ré e sair dali. Acontece que daí o safety car prejudicou a estratégia do Verstappen, fez ele perder uma posição ali na corrida, na verdade mais de uma posição, né? Perdeu 2 posições na pista, e nessa daí não só o Verstappen, mas o Hamilton é um belo exemplo também de pilotos que se deram mal nessa parada aí, principalmente toda a galera que estava parando antes, porque estava no fim do ciclo, no fim da vida ali do pneu médio, e alguns pilotos já tinham parado, então essa galera que parou antes do safety car se deu mal. 2 exemplos são os dois, né, Verstappen e o Hamilton. Por outro lado, quem se deu bem foi o Pérez, como eu já falei. As duas Aston Martin se deram muito bem, porque ganharam a posição do Hamilton. E o George Russell também, né, se deu muito bem também nessa do safety car ter entrado aí. Foram os pilotos aí que se deram muito bem nessa parte. Para mim, a Red Bull vacilou em parar uma volta antes ali. Se os caras estão um pouquinho mais atentos ali no que está acontecendo, eles seguravam uma volta o Verstappen e paravam ele. Logo que o carro não começou a andar, pelo menos um virtual safety car seria acionado e era o momento de fazer a parada. Na minha visão, a Red Bull deu uma bela vacilada. Com relação ao Hamilton e o George Russell aí na corrida principal, o Hamilton andou muito, principalmente depois que o safety car saiu, né? Ele pulou rapidamente do 10º para o 6º lugar na corrida e despachou o Ocon e o Hulk já nas primeiras curvas. E aí veio na sequência o Russell e passou o Stroll. Na hora eu pensei assim, principalmente que o Stroll deu uma escapulida ali de traseira, eu olhei assim, vendo os replays, vendo o Hamilton teve uma atitude assim de tubarão que sentiu o sangue na água, assim. Agora eu não vou perder a oportunidade, vou para cima, e foi, e passou, né? O Hamilton usou muito bem a oportunidade que teve. O que acontece é que daí depois o Hamilton acabou parando no Sainz, não conseguiu avançar além do Sainz, mas parecia ter um pouquinho mais de carro em relação ao Sainz, né? E o Russell, por outro lado, que tinha ganho algumas posições nessa parada aí, principalmente a do Hamilton, relargou muito mal, perdeu posição pro Alonso, se eu não estou enganado, pro Sainz também, e daí na sequência perderia pro Hamilton, ficou ali no 8º lugar apenas, não conseguiu evoluir além disso, não conseguiu nem passar o Stroll, né? E aí um duelo interessante, justamente nessa parte aí, é o duelo entre Ferrari, Mercedes e Aston Martin, que a gente viu que está mais equilibrado, assim, depois desse período de férias, assim. Tá certo que a corrida no Azerbaijão dá uma mascarada, as próximas corridas tendem a dar mais uma mascarada nisso, a de Miami no próximo final de semana está meio que nessa, mas as 3, na minha visão, elas estão meio misturadas, assim, depois dessa pausa aí. A Mercedes parece ter perdido um espaço para a Ferrari nesse período aí de 3 semanas, a gente vai ter que esperar para ver se em Miami isso se confirma ou não, como eu já falei. A Aston Martin estava andando muito bem no final do stint, provando aí que ela está com um carro que economiza mais pneu em relação às Ferraris, né? E ela estava dando um suador nas adversárias, principalmente no final do stint, né? A gente viu que o Alonso estava colando no Leclerc e dando mais um suador, e o Stroll estava chegando ali no Hamilton mais discretamente, mas estava chegando, né? A Ferrari andou muito bem nos 3 dias aí de atividades no Azerbaijão. Tá certo que a Ferrari sempre anda bem no Azerbaijão, mas ela conseguiu os 2 poles do final de semana e conseguiu um pódio, né? Conseguiram os 2 pódios do final de semana. A Ferrari estava junto, né, com o Leclerc, ficou em segundo na corrida sprint, dividindo as 2 Red Bulls, e depois na corrida principal ele também estava no pódio presente, né? Na corrida principal tivemos aí esse resultado, né? Pérez, Verstappen, Leclerc, o Alonso, o Sainz, o Hamilton, o Stroll, Russell, Norris e Tsunoda foram os 10 que pontuaram. A gente tem aqui os 2 únicos abandonos foram o Guan Yu Zhou e o Nick De Vries, que bateu. Sobre o restante do grid, a McLaren, que tinha andado bem na Austrália, deu sorte também com toda a confusão que aconteceu na Austrália. Ela repetiu bom desempenho agora no Azerbaijão, e dá pra ver que aqui no Azerbaijão a McLaren andou e conseguiu um resultado por méritos próprios. Né? O Norris pontuou e o Piastri terminou em 11º, então a McLaren deu claro sinal de evolução em relação às adversárias, né? A AlphaTauri andou com o Tsunoda, o De Vries a gente não teve como chegar numa conclusão, né? Então a AlphaTauri a gente fica meio na dúvida. Ela andou bem com um piloto, com o outro não andou nada, mas eu acho que é muito mais a adaptação do De Vries à Fórmula 1 do que outra coisa. A Williams parece ter tido uma pequena evolução, mas
foi uma evolução tímida, né? Mesmo assim, a Williams, mesmo evoluindo, ela ficou fora dos pontos, então é uma situação aí que a Williams vai ter que tentar dar uma melhorada. Agora, com relação ao Alpine, de fato, né? Ela teve um final de semana muito prejudicado por algumas escolhas que ela fez, mas para colaborar com tudo isso, teve a quebra do Gasly no primeiro treino livre, então eles já perderam o carro para avaliar as mudanças que eles fizeram nessa folga aí que tivemos entre a terceira e a quarta etapa. E para colaborar, pro domingo eles tiveram que fazer uma série de trocas no motor do Ocon, que largou do final do grid, largou do pit lane, na verdade, mas ainda assim conseguiu um resultado meio que razoável, assim, mas no final das contas, os problemas todos que a Alpine teve ao longo do final de semana, esses problemas todos mascararam o desempenho da Alpine agora na corrida do Azerbaijão. Verstappen é líder, né? A vantagem que era de 15 pontos caiu para 6. Verstappen e Pérez dá uma boa esquentada no campeonato. O Alonso segue firme e forte na terceira colocação, com 60 pontos, isolado. Aí vem o Hamilton, Sainz, Leclerc. Aqui o Leclerc finalmente entrou no top 10 e já entrou com vontade, né? Empatado já com o Russell. Aí Stroll, tá todo mundo nessa briga aqui, ó, do Sainz até o Stroll, todo mundo meio embolado. E aí Norris e Hülkenberg, né? O Norris entrando aí no top 10 e o Hülkenberg se mantendo no top 10, né? Agarrado em alguma coisa ali para se segurar no top 10. Red Bull isolada com 180 pontos, a Aston Martin tem 87, são quase pontos de diferença. Quase 100 pontos de diferença. A Mercedes 76, meio que na cola da Aston Martin. Ferrari também dando uma luzinha ali, as três estão meio que, como eu falei, uma ordem, a gente ainda não consegue definir exatamente uma ordem de forças, né? McLaren tem 14 pontos, Alpine tem 8, Haas, Alfa, daqui para baixo todo mundo bem embolado, né? Da McLaren ali para baixo, McLaren inclusive, McLaren, Alpine, Haas e Alfa Romeo, todas bem emboladas, 8, 7, 6 e AlphaTauri 2, Williams um pontinho com a lanterna do campeonato. Ao longo dessa semana eu vou trazer a prévia para o Grande Prêmio de Miami, né? A gente vai fazer a prévia do Grande Prêmio de Miami, então fique ligado aí nas nossas redes sociais, que estão todas aqui embaixo, tem algumas novas aí que a gente entrou essa semana aí, então fique ligado aqui embaixo, às vezes você pode receber algum conteúdo, tem alguns conteúdos mais curtinhos aqui no YouTube que eu estou testando, então eu preciso do retorno de vocês aí sobre isso. Conto com vocês aí ao longo da semana para acompanhar a nossa prévia para o Grande Prêmio de Miami. Se inscreve no canal, curte o vídeo, essa ajuda de vocês é sempre muito importante mesmo, de verdade. Ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante, então se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, isso ajuda demais a gente está tentando monetizar o canal, crescer aí, então essa ajuda de vocês é sempre muito importante. Eu vou ficando por aqui e fique ligado com a gente.